Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. E a parte que o sol me ensinou, o sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Força Estranha, Caetano Veloso, quem gravou, também gravou essa música, o rei Roberto Carlos. E assim está começando o nosso programa de hoje, Varela Anual, o programa do Varela. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara, Mona Lisa, Antônio, Irene, a família Varela. E ao nosso querido público, nossos irmãos, nossas irmãs que acompanham o nosso programa na paz do Senhor. Cordial abraço, agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Perdão. E estamos transmitindo diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, sábado, 17 de setembro de 2011. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós faremos as nossas indicações ao nosso querido público. Nós indicamos o Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida, mais ungida, a mais preferida clínica de Fortaleza. Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. E os telefones para mais informações, 3224-0783, 3224-7018, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. Indicamos também o programa Check-up na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas. Um programa para toda a família, o assunto é saúde e beleza, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. Mais informações, 32669643, DDD 85 Fortaleza, ou acesse o site www.checkup@tvdiario.tv.br. Indicamos 100% Jesus na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, das 22 às 0 horas de domingo à noite, é claro. O programa da missionária Natália Varela participa pelos telefones 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse www.natalinavarela.hotmail.com.br. 100% Jesus, o programa da missionária Natália Varela na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Jesus em primeiro lugar na vida é assim, espetacular programa, excepcional, maravilhoso.
confira lá, domingo, a partir das 10 da noite até meia-noite, com a nossa querida missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, Fortaleza, Ceará. Indicamos Vida News, o programa jornalístico da Rádio Vida 102,9 FM, Fortaleza, Ceará, de domingo, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. Participe pelos telefones 3287-2158, 3287-2999, DDD 85, de Fortaleza, Ceará. Acesse www.radiovidafortaleza102fm.com. E que espetacular, né? A nossa querida Natália Varela, jornalista, radialista, empresária e missionária. Nós estamos indicando aqui os dois programas de rádio, né? 100% Jesus e Vida News na Rádio Vida 102,9 FM. Estamos indicando o programa de televisão Check-up, na TV Diária, que ela apresenta há mais de 13 anos. E ela é proprietária da Varela Estética e Beleza. E eu esqueci a Varela VIP, que é a filial, a mais nova filial. A primeira, né? Tem Varela Estética e Beleza e tem Varela VIP na Rua Padre Valdovinho 2528, com a mesma qualidade da Varela Estética e Beleza. Confira lá, faça uma visita. E a oração da Varela para abençoar a sua vida, né? Através de oração, de louvor a Deus. Na Varela Estética e Beleza, o Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Veja também a página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário de Domingo, do Diário do Nordeste aos domingos. Quem assina é Natália Varela. E hoje, depois das nossas indicações, nós faremos a leitura do... Nós faremos hoje, continuaremos a leitura do livro aqui no nosso programa de hoje, Com Jesus na Contramão, do autor Frei Carlos Mestres, o 5º capítulo, né? O merchandise aqui tem que ajeitar direitinho, né? Merchandise. E aqui eu sou patriota até no bolso, ó, verde, amarelo, azul e branco. Patriotismo, né? Bom, no nosso programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo, continuaremos a leitura do capítulo 5º, né? Crise, derrota, vitória, obediente ao Pai e fiel aos pobres, até a morte de cruz. Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres, é o livro espetacular. Continuaremos a leitura. Primeiro tópico, né? Oposição crescente. Rever a caminhada, renovar o compromisso. Foi grande o entusiasmo que Jesus suscitou no povo de sua terra. Marcos capítulo 1, versículo 39 a 45. Era como se o reino estivesse chegando. João capítulo 6, versículo 15. Mas na medida em que crescia a popularidade, crescia também a oposição. Marcos capítulo 2, versículo 16 a 24, capítulo 3, versículo 6. Jesus entrou em conflito com os grupos de liderança da sociedade, fariseus, escribas, saduceus, herodianos, sacerdotes romanos. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia ser preso. Marcos capítulo 8, versículo 31. Sabia que não iam deixá-lo fazer o que fazia. Dentro daquela sociedade, o anúncio do reino do jeito que era feito por Jesus não seria tolerado. Ou ele voltava atrás ou seria morto. Não havia outra alternativa. Jesus não voltou atrás. A cruz apareceu no horizonte já não como uma possibilidade, mas sim como uma certeza. Marcos capítulo 8, versículo 31. Em meio a todos esses conflitos, Marcos capítulo 8, versículo 11 a 21, Jesus sai da Galileia, vai para a região da Cesareia de Filipe. Marcos capítulo 8, versículo 27. E começa a preparar os discípulos. No caminho faz um levantamento. Quem dizem os homens que eu sou? Marcos capítulo 8, versículo 27. Depois de ouvir que o consideram o Messias,
ele lhes fala abertamente de sua paixão, morte e ressurreição. Marcos capítulo 8, versículo 31. Foi um choque. Pedro reage. Deus não o permita. Mateus capítulo 16, versículo 22. Jesus rebate. Vai embora, Satanás. Você não pensa em coisas de Deus, mas as dos homens. Você não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Marcos capítulo 8, versículo 33. Fechados dentro da ideologia do Messias glorioso, os discípulos não podiam compreender a proposta de Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 32 a 33, capítulo 9, versículo 32, capítulo 10, versículo 32, Lucas capítulo 18, versículo 34. Foi o momento da crise e da revisão. A partir deste momento aparecem várias mudanças na maneira de Jesus anunciar a Boa Nova. Antes ele fazia muitos milagres, agora os milagres são quase uma exceção. Antes não se falava na paixão, a não ser como de uma possibilidade remota. Marcos capítulo 3, versículo 6. Agora a paixão está no centro do ensinamento de Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 33. Antes Jesus anunciava a chegada iminente do reino, agora ele começa a insistir na vigilância, nas exigências do seguimento e na necessidade de carregar a cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26, capítulo 19, versículo 27 a 30, capítulo 24, versículo 42 a 51, capítulo 25, versículo 1 a 13, Marcos, capítulo 8, versículo 34, capítulo 10, versículo 28 a 31, Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26, 57 a 62, capítulo 12, versículo 35 a 48, capítulo 14, versículo 25 a 33, capítulo 17, versículo 33, capítulo 18, versículo 28 a 30. Antes ele ensinava ao povo, agora é a formação dos discípulos que o preocupa. Ele pede que eles optem de novo. João capítulo 6, versículo 67. E começa a prepará-los para a missão que virá depois. Jesus chega a sair da cidade ou a permanecer em casa para poder estar com eles e cuidar da sua formação. Marcos capítulo 8, versículo 27, capítulo 9, versículo 30 a 35, capítulo 10, versículo 10 a 23, capítulo 28, versículo 32, capítulo 11, versículo 11. Antes, as parábolas orientavam o povo para receber o mistério do reino presente na atividade de Jesus. Agora elas orientam o ouvinte para o futuro julgamento e o fim dos tempos. Por exemplo, as parábolas dos vinhateiros homicidas, Mateus capítulo 21, versículo 33 a 46. Do devedor implacável, Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Dos trabalhadores da 1/10 hora, Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Dos 2 filhos, Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Da festa nupcial, Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Dos 10 talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. A partir do momento em que ficou claro que iam matá-lo, Jesus começa a usar com frequência o título de Filho do Homem. É o nome que ele mais usou para si e que nós usamos menos para ele. O que Jesus queria indicar quando começou a usar este nome? Tópico 2. Filho do Homem. O nome que Jesus gostava de usar para si. Nos evangelhos de Marcos, este nome algumas vezes indica a glória que Jesus vai ter como Messias junto de Deus. Por exemplo, diante do sumo sacerdote que o condenava, Jesus declara: vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, sentado à direita do Todo-Poderoso. Marcos capítulo 14, versículo 62.
A maioria das vezes, porém, o nome é usado para mostrar que o caminho da glória passa pela perseguição e pelo sofrimento. Por exemplo, quando fala aos discípulos sobre a sua paixão, Jesus diz: o Filho do Homem vai ser preso e morto. Marcos capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 33. Duas outras vezes ainda este mesmo nome indica o poder. O Filho do Homem é dono do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Marcos capítulo 2, versículo 10. Assim, no Evangelho de Marcos, são três os elementos implicados neste nome: glória, sofrimento e poder. O título Filho do Homem vem do Antigo Testamento. Ele aparece numa das visões apocalípticas em que o profeta Daniel descreve os impérios dos babilônios, dos medos, dos persas e dos gregos. Na visão do profeta, estes quatro impérios têm a aparência de quatro animais monstruosos: leão com as asas de águia, urso com 3 costelas entre os dentes, onça com 4 cabeças e uma fera medonha e terrível. Daniel número 7, capítulo 7, versículo 3 a 8. Em outras palavras, são impérios animalescos, brutais, desumanos, que perseguem e matam. Daniel capítulo 7, versículo 21 a 25. Ora, depois desses reinos anti-humanos aparece o reino de Deus, que tem a aparência não de um animal, mas sim de um filho de homem. Ou seja, é um reino com aparência de gente, um reino humano que promove a vida. Eis o texto. Em imagens noturnas tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações, línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o seu reino é tal que jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14. Espetacular, né? Que maravilhoso. Louvado seja o Senhor nosso Deus, glória ao nosso Deus, aleluia ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A figura do Filho do Homem que recebe o poder e o reino representa o povo de Deus. Diz a explicação que Daniel recebe: o reino, o império e a grandeza de todos os reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Daniel capítulo 7, versículo 27, conforme capítulo 7, versículo 18. Em outras palavras, a missão que o Filho do Homem recebe é a missão de todo o povo de Deus, e consiste em realizar o reino de Deus, que é um reino humano, reino que não persegue a vida, mas que a promove. Jesus assume esta missão, e ele não a assume sozinho. Apresentando-se como Filho do Homem, ele está dizendo aos discípulos e a todos nós: venham comigo, vamos juntos realizar a missão messiânica que Deus nos entregou. Vamos realizar o reino que ele sonhou. Esta missão não é só minha, ela é de todos nós. Que maravilha! Nós voltaremos no nosso próximo programa com o tópico 3 do capítulo 5. Que maravilhoso! O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Então, nosso próximo ponto, se Deus quiser.